Segunda Coríntios, capítulo 7, do 8 ao 10. Mesmo que a minha carta lhes tenha causado tristeza, não me arrependo. É verdade que a princípio me arrependi, pois percebi que a minha carta os entristeceu, ainda que por pouco tempo. Agora, porém, me alegro, não porque vocês foram entristecidos, mas porque a tristeza os levou ao arrependimento. Pois vocês se entristeceram como Deus desejava e de forma alguma foram prejudicados por nossa causa. A tristeza, segundo Deus, produz um arrependimento que leva à salvação e não remorso. Mas a tristeza, segundo o mundo, produz morte. Vejam que essa tristeza, segundo Deus, produziu em vocês. Que dedicação, que desculpas, que indignação, que temor, que saudade, que preocupação, que desejo de ver a justiça feita. Em tudo vocês se mostraram inocentes a esse respeito. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Senhor, por mais um domingo. Muito obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de ouvir a Tua palavra, de ouvir a Tua voz. E a nossa oração continua a mesma, Senhor. Fala conosco, Senhor. Queremos ouvir a Tua voz, queremos receber a Tua ministração, queremos ser orientados e dirigidos por Ti, Senhor. Que a Tua palavra tenha este poder. A Tua palavra é transformadora, regeneradora, purificadora. Que a Tua palavra, mais uma vez, venha nos purificar, Senhor. Que ela possa encontrar morada em nós, que ela possa, Senhor, multiplicar dentro de nós, que ela possa encontrar terreno fértil, Senhor, para produzir bons frutos através das nossas vidas, na Tua presença, na Tua palavra em nós. Então fala conosco, Senhor, mas fala de maneira realmente sobrenatural, transformadora. Queremos ser transformados e tocados por Ti, Senhor, mais uma vez. Em nome de Jesus, amém. Amém. Arrependimento. Eu acho que é um assunto que, e aí eu vou falar de maneira geral, né, da igreja evangélica de maneira geral, é pouco pregado. E eu fiz questão de falar de maneira geral porque a gente tem dito, talvez as pregações, não uma pregação como essa que vai tratar especificamente sobre arrependimento, mas sempre nas pregações é falado, né? Tanto nas minhas quanto do pastor José Carlos, a gente fala sobre a necessidade de arrependimento, mas de maneira geral, aparentemente o termo arrependimento não tem sido muito reproduzido, muito falado. E é necessário se falar sobre isso, né? E aqui não é para se falar sobre arrependimentos que temos na vida, sobre essas situações, né? Apesar de que algumas coisas se empregam, mas é para falar sobre arrependimentos, questões espirituais, arrependimento que leva à salvação, arrependimento que transforma a eternidade. A gente precisa constantemente falar sobre isso. Inclusive, aquele que já é convertido, aquele que já reconhece Jesus como seu Senhor e Salvador, e isso é algo que precisa ser tratado. Aí a primeira coisa que eu fiz foi buscar algum significado, né, da palavra arrependimento. Eu sempre gosto de procurar isso para ter uma compreensão. A gente precisa compreender as coisas. Nós não podemos simplesmente viver ouvindo o que deve ser feito ou não deve ser feito sem compreender aquilo que nós devemos fazer ou devemos deixar de fazer. E eu encontrei, realmente não encontrei o autor, mas um conceito que diz assim: a palavra arrependimento na Bíblia é traduzida do termo hebraico nashum, que significa sentir-se triste ou contristar-se, e da palavra shub, que significa mudar de direção, voltar-se, retornar. Para já ter um entendimento sobre arrepender-se, e vamos falar bastante hoje sobre isso, sobre algumas características, algumas situações que identificam o arrependimento, mas aqui já começa a falar sobre sentir-se triste, contristar-se, né? Uma tristeza mais aprofundada, numa raiz, numa outra raiz, mudar de direção, retornar, voltar-se para, e é óbvio que aqui está falando em retornar e voltar-se para Deus. Mudar de direção seria sair dos maus caminhos e passar a trilhar os caminhos de Deus também. Então, arrependimento, ele não é um mero sentimento, né? No próprio significado já se percebe
algumas ações e atitudes, algumas transformações. F.F. Bruce ele define da seguinte forma: arrependimento, metanoia, mudança da mente, envolve o abandono do pecado e voltar-se para Deus em contrição. O pecador arrependido está em condições próprias para receber o perdão divino. Então seria esse abandonar o pecado e voltar-se para Deus. No mesmo conceito que a gente leu um pouco antes, mas aqui ele está sendo mais específico, né? Abandonar o pecado, mudar de direção, voltar-se para Deus em contrição, em profunda tristeza, de reconhecimento de que está se voltando para Ele não para receber os benefícios que Ele pode dar, não para se aproximar a Ele num ato de religiosidade, mas um voltar-se para Ele por estar profundamente entristecido ao reconhecer que aquilo que vinha fazendo não agradava a Deus. Então voltar-se para Ele de maneira contrita. Então, antes de mais nada, a gente já pode dizer que o arrependimento ele não se mede pelo tanto que a gente chora. Ele não se mede pelas promessas de não fazer mais. E ele não se mede pelos inúmeros pedidos de desculpa. Não é o ato de chorar simplesmente, não é o ato de pedir incansavelmente desculpas ou perdão sobre algo que tenha feito ou prometer de várias maneiras que não fará mais. Não é assim que se mede o arrependimento. Às vezes a gente vê alguém assim, né, a falar essas coisas, e aí eu não estou dizendo que ele não esteja arrependido, estou dizendo que ele não se resume a isso. Não se resume a dizer assim: nossa, como essa pessoa está arrependida, vê como ela fala, como ela chora, como ela está se prontificando a mudar, né? E a gente precisa ver o arrependimento e medi-lo de uma outra maneira. E o arrependimento se mede pela mudança que ele provocou em nós. Para medir o arrependimento se mede depois. Estamos arrependidos de algo, então vamos medir o quanto estamos arrependidos depois, o tanto que foi modificado. O arrependimento ele é medido pela mudança dos frutos. É pela mudança dos frutos que se mede o arrependimento. Metanoia, mudança de mente, mudança de caminho, voltar-se para Deus. Estar entristecido por aquilo que fez, por aquilo que vinha fazendo. Então a mudança do fruto é o que vai medir, de fato, se houve ou não houve arrependimento. Lá em Atos 26, 20, diz assim: preguei em primeiro lugar aos que estavam em Damasco, depois aos que estavam em Jerusalém, e em toda a Judéia e também aos gentios, dizendo que se arrependessem e se voltassem para Deus, praticando obras que mostrassem o seu arrependimento. Então, que se arrependa como? Praticando obras que demonstrem o seu arrependimento. É necessário a mudança. Aqui está deixando claro assim, ó, eu observarei, eu saberei sobre o seu arrependimento ao observar se você vai praticar a partir de então obras que mostrem o seu arrependimento. É assim que se mede arrependimento. Mateus 3, 5 ao 10 diz assim: a ele vinha gente de Jerusalém, de toda a Judéia, de toda a região ao redor do Jordão, confessando seus pecados. Eram batizados por ele no Rio Jordão. Quando viu que muitos fariseus e saduceus vinham para onde ele estava batizando, disse-lhes: raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem fruto que mostre arrependimento. Não pensem que vocês podem dizer a si mesmos: Abraão é o nosso pai. Pois eu lhes digo que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der fruto será cortada e lançada no fogo. Aqui, quando João Batista estava batizando, e aí os fariseus foram até o local porque ficaram sabendo que ele estava batizando para perdão de pecados, né? Confissão de pecados, e ao perceber a presença deles, ele fala, o famoso, né, raça de víboras, e ali ele faz uma crítica dura aos fariseus, assim como Jesus fez várias críticas aos fariseus, aos saduceus, aos mestres da lei durante o seu ministério terreno. E ali ele diz: deem fruto que mostre o arrependimento. Não é um ato religioso, sabe? Não é vocês virem aqui e simplesmente entrarem num rio, serem batizados e a partir daí vocês estão perdoados dos seus pecados. Você precisa dar fruto de arrependimento.
deem frutos que mostrem arrependimento. Então, o arrependimento, ele é mensurado por isso, pelos nossos frutos. Se tínhamos frutos ruins, se tínhamos só obras da carne e nos arrependemos disso e passamos a viver em Cristo Jesus, então o nosso arrependimento vai gerar frutos do Espírito. Os frutos mudarão. Essa vai ser a medida do arrependimento. Isso não vale só para a nossa relação com Deus. Apesar de que o que a gente vai tratar aqui é questões espirituais, o assunto de hoje é relacionamento, arrependimento de questões espirituais, de nossa relação com Deus, mas o que a gente vai falar aqui vale para todo tipo de arrependimento. Então sabe que vamos falar de um arrependimento que leva à vida eterna, mas também que nos ensina sobre arrependimentos que temos na vida, com relação a outras pessoas, com relação a outros relacionamentos. O arrependimento ele se mostra da mesma maneira. E aí vamos falar então sobre outras coisas que a Bíblia nos ensina sobre arrependimento. A primeira delas é que o evangelho sem arrependimento não é evangelho. E aí eu fico me perguntando às vezes o que aconteceu para a pregação na igreja ter mudado tanto. E eu vou ler alguns versículos do Novo Testamento para vocês, junto comigo, tentarem identificar aqui se as pregações de hoje seguem a mesma linha. Tá? Alguns versículos. Lá em Lucas 3:3 diz assim, sobre João Batista. Ele percorreu toda a região próxima ao Jordão, pregando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. Então, o ministério de João não era apenas batizar. Ele pregava um batismo de arrependimento. Na verdade, então, ele pregava arrependimento e as pessoas se batizavam como uma demonstração de que estavam arrependidos. Não era um ato religioso de batizar alguém e por ele ser batizado estar arrependido. Não, é aquele que se arrependeu e vai se batizar para demonstrar publicamente o seu arrependimento. E o nosso batismo da igreja hoje continua sendo a mesma coisa. As pessoas não alcançam nada ou ganham qualquer coisa por serem batizados num rio, numa piscina. Não. As pessoas se arrependem, têm um encontro com Deus, têm uma mudança de vida e vão declarar ao mundo, através do batismo, a sua morte para o mundo, simbolizando agora a sua nova vida, nova criatura, novos frutos, por conta do arrependimento. Outra passagem que fala de João, Mateus 3:2. Naquele dia surgiu João Batista pregando no deserto da Judéia. Ele dizia, arrependam-se, porque o reino dos céus está próximo. Pregava constantemente sobre arrependimento. Mateus 4:17. Daí em diante, Jesus começou a pregar. Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. A pregação de Jesus também é uma pregação de arrependimento. Marcos 1:14-15. Depois que João foi preso, Jesus foi para a Galileia, proclamando as boas novas de Deus. O tempo é chegado, dizia ele, o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. É necessário arrependimento. A pregação de Jesus Cristo traz como base também arrependimento. Como necessário se arrepender para receber as boas novas da salvação. Arrependam-se. Lucas 5:31 e 32, Jesus lhes respondeu, não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Jesus apresentando seu ministério, no contexto que ele dizia sobre aqueles que se acham sãos, que se acham saudáveis espiritualmente, e ele disse, então não são para esses que eu vim. Como se houvesse alguém assim, mas não são para esses. Eu vim chamar pecadores ao arrependimento. Essa é a minha pregação. É esse o meu ministério. Chamar pecadores ao arrependimento. Lucas 26:46-47. Ele lhes disse, está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia. E que em seu nome seria pregado o arrependimento para o perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Era necessário que Jesus morresse e ressuscitasse no terceiro dia.
E aqui ele vem e fala do nosso ministério, porque em seu nome seria pregado arrependimento para perdão dos pecados. Essa é a nossa pregação. E a gente não tem visto isso. Marcos 6, 12, 13. Eles saíram e pregaram ao povo que se arrependesse. Expulsaram muitos demônios, ungiam muitos doentes com óleo e os curavam. Curar, expulsar demônios, isso faz parte do ministério, mas a pregação necessária é uma pregação de arrependimento. Porque essas outras coisas de maneira isolada são apenas bênçãos, que não refletem e não modificam a eternidade, que é o que mais importa, a eternidade. Então eles pregavam arrependimento. Atos 20, 21. Testifiquei tanto ao judeu como aos gregos que eles precisam converter-se a Deus com arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus. É necessário se converter. E como fazer isso? Arrependa-se. Não existe conversão sem arrependimento. Não existe salvação sem arrependimento. É necessário arrependimento. E o que aconteceu com essa pregação? Sabe, assistindo pregações, YouTube, televisão nem se fala, redes sociais, Instagram, Facebook, a gente começa a perceber o que aconteceu. Essa pregação do arrependa-se foi trocado pelo quê? A gente ouve, por exemplo, dê uma chance para Jesus. Não é mais se arrependa dos seus maus caminhos. Não, dê uma chance para Ele. É muita frase pronta e as pessoas acham que estão pregando o Evangelho. Jesus resolve os seus problemas. Venha para Jesus, porque assim Ele vai resolver os seus problemas. Eu falo muito sobre isso, sobre essa ideia de Jesus, de Cristo, ser uma prateleira de supermercado. A gente busca quando necessário e Ele está ali para resolver os nossos problemas. Hoje em dia, no lugar do arrependa-se, se promete vitória. Você vai ter vitória. Você é a menina dos olhos de Deus. Você é o ponto fraco de Deus. Você isso, você aquilo. Você é uma pessoa extraordinária. Você é uma pessoa fantástica. Jesus precisa de você. E por precisar de você, Ele vai resolver os seus problemas e vai te abençoar de todas as maneiras. Se arrepender para quê? Aliás, se arrepender do quê? É assim as mensagens hoje. O confronto necessário do Evangelho está sumindo. E é necessário o confronto, é necessário o arrepender-se. Arrependa-se. Arrependa-se. E onde que está o Evangelho do arrependimento? Porque Jesus mesmo falou, eu vim chamar pecadores ao arrependimento. E nós, como seus discípulos, nós, como suas testemunhas, também devemos chamar pecadores ao arrependimento e não fazer promessas, e muitas das vezes falsas promessas. Não colocar uma responsabilidade de Deus daquilo que Ele não prometeu. Nossa pregação é de salvação, é de vida eterna, e salvação e vida eterna exigem arrependimento. Porque se o evangelho que a gente vive e prega não envolve, não inclui arrependimento, eu sinto muito, mas é qualquer coisa menos evangelho. Evangelho sem arrependimento não é evangelho. Segunda coisa, não existe arrependimento sem Deus. Para existir arrependimento é necessária a presença de Deus. E eu estou falando aqui de arrependimento. Não é de outras coisas, não é de outros sentimentos. Estou falando e vou falar aqui sobre arrependimento real e verdadeiro. E só existe com Deus. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 24 a 26, diz assim, ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável para com todos, apto para ensinar, paciente, deve corrigir com mansidão os que lhe opõem, na esperança de que Deus lhe conceda o arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade, para que assim volte à sobriedade e escapem da armadilha do diabo, que os aprisionou para fazer a sua vontade. Preguem, sejam amáveis, sejam mansos, corrija com mansidão os que lhe opõem. Para quê?
na esperança de que Deus lhes conceda o arrependimento. Ele diz aqui, na esperança que eles simplesmente se arrependam, mas na esperança que Deus lhes conceda o arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade. Deus nos leva ao conhecimento da verdade, que é a sua palavra, e através da sua palavra nós entendemos sobre arrependimento, porque passamos a confrontar pecado com a nossa vida. Passamos a ter uma nova referência de vida e perceber que a nossa vida é podre. E ao sermos confrontados com o conhecimento da verdade, Deus nos concede arrependimento. É Ele que faz, não somos nós. Sem Deus não há arrependimento. João 16, 7 e 8. Mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ele falava do Espírito Santo, o próprio Cristo falando do Espírito Santo. Que era necessário que ele fosse, o Espírito Santo viria, o novo conselheiro. E ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Sem a ação de Deus em nós, não há convencimento de pecado. Então, sem Deus, não há arrependimento. Ninguém se arrepende por convicção própria. É necessário referência de certo e errado. É necessário referência de como devemos viver. E essa referência vem de Deus, através desta referência do conhecimento da verdade que nos arrependemos. Então é necessário agir de Deus através da sua palavra e através do Espírito Santo para que exista arrependimento. Sem Deus não existe. Genuíno não existe. Terceiro ponto, sem convicção dos pecados não há arrependimento. A gente precisa ter convicção que somos pecadores. E parece meio distante dizer isso, mas muitos não entendem que são. Ou minimizam o que são. É só você parar para pensar se você já ouviu ou já até disse frases como essas duas que eu separei aqui. Não tenho arrependimentos em minha vida. Você já falou isso? Você já ouviu alguém dizer isso? Que não tem arrependimentos na vida? Ou eu tenho orgulho do meu passado. Frase também bem comum. Não tenho arrependimentos na minha vida e tenho orgulho do meu passado. Agora, como que alguém pode viver uma vida sem arrependimentos? Pensa bem, como? Como é possível? Você que, inclusive, já falou ou talvez ainda pense que não tem arrependimentos na sua vida, como consegue viver sem arrependimento? Eu só penso em duas maneiras disso acontecer. A primeira maneira é viver uma vida sem erro, sem falha e sem pecado. Você não peca, você não erra, você não falha. Então você tem uma vida sem arrependimentos. Eu conheço um que pode dizer que teve uma vida, pelo menos enquanto homem, sem arrependimentos, que foi Jesus Cristo. Que enquanto esteve aqui não pecou. Não errou e não falhou. Fora ele, todos pecamos, todos erramos e todos falhamos. Então, essa primeira maneira de ter uma vida sem arrependimentos não é possível. Se alguém disser que não tem uma vida de arrependimentos porque entende que nunca errou e nunca pecou, aí ou conto eu ou conto a vocês. Mas eles estão iludidos. Essa opção não existe. Então sobra a segunda opção, que na verdade é a única possibilidade de viver uma vida sem arrependimentos, que seria não ter consciência que é um pecador. Não ter consciência que erra. Ou então não querer mudar e evoluir, não estar nem aí. Errar com as pessoas, errar com Deus, machucar, magoar e não ter arrependimento algum. É não estar nem aí, é não querer evoluir como pessoa, é não querer melhorar como pai, como marido, como irmão, como filho, como cristão. A pessoa que acha que não tem arrependimentos é porque ela está com este pensamento de que a sua vida é perfeita e não importa aquilo que foi feito, que não tem e não há arrependimento. 1 João
capítulo 1, versículo 8 e 10 diz assim: se afirmamos que estamos sem pecado, enganamo-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmamos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Somos pecadores. Qualquer coisa diferente disso, inclusive teorias de que Jesus levou na cruz os nossos pecados, então nós não somos mais pecadores, que até isso eu já ouvi, continuamos sendo falhos, miseráveis, como Paulo falou, pobres, miseráveis que somos, erramos, falhamos e pecamos. Essa é a nossa natureza. A diferença daquele que tem Cristo, que tem Deus, é o arrependimento, pelo convencimento que o Espírito Santo que habita em nós nos dá. Então não existe uma vida sem arrependimento de qualquer pessoa que tem um mínimo de interesse em não magoar nem as pessoas nem a Deus. Então haverá arrependimento sim. Mudança de vida com Jesus não é só daqui para frente. É necessário se arrepender do que passou. Porque sem arrependimento do que passou, não há convencimento nem convicção do pecado, e é necessário convicção do pecado. E eu até compreendo algumas pessoas quando dizem essas duas frases: não tenho arrependimento na minha vida ou tenho orgulho do meu passado. E eu vou até ajudar a reformular isso. Diga assim: eu sei o valor de tudo que eu vivi. Eu aprendi muito com tudo que passei, inclusive com meus erros e com as minhas falhas e com os meus pecados. Mas me arrependo profundamente por ter desagradado ao meu Deus em muitas coisas. Talvez o que a pessoa quer dizer é que ela aprendeu com seus erros, que ela aprendeu com o tratamento que o próprio Deus deu por causa dos seus pecados, por ser repreendida por Deus, por ser disciplinada por Deus. Talvez o que quer dizer seja isso, mas uma vida sem arrependimento, não. Então diga que você aprendeu com tudo, inclusive com suas falhas, com seus erros, com seus pecados, que Deus o tratou de várias maneiras, mas que você se arrepende de muita coisa. Porque eu me arrependo de muita coisa. Muita coisa. Desde a minha lembrança mais longa, desde a minha infância até hoje, eu me arrependo. Não murmuro, não reclamo, porque eu sei que coisas foram necessárias e aprendi muito com essas coisas, mas me arrependo por ter desagradado a meu Deus. E aí entra o próximo ponto: arrependimento gera tristeza. Se o arrependimento não trouxer essa tristeza, tem uma coisa errada, porque se a gente tem convicção dos nossos pecados, sabemos que isso entristece o nosso Deus, o Deus que deu seu único filho para morrer numa cruz por nós, e nós temos convicção daquilo que a gente fez e faz desagrada o seu coração, e isso não nos entristece, falta alguma coisa. Ou simplesmente não é arrependimento. O arrependimento traz tristeza, amargura, nojo de si mesmo. Se não é remorso, é qualquer outra coisa. 2 Coríntios 7 ao 8, capítulo 7, 8 ao 10, é o que a gente leu no começo. Paulo escrevendo, ele já havia escrito a primeira carta aos Coríntios e ele tinha sido duro com a igreja com relação a várias coisas, então ele escreve a segunda carta e ele diz isso: mesmo que a minha carta lhes tenha causado tristeza, não me arrependo. É verdade que a princípio me arrependi, pois percebi que a minha carta os entristeceu, ainda que por pouco tempo. Agora, porém, me alegro, não porque vocês foram entristecidos, mas porque a tristeza os levou ao arrependimento. Porque era necessário vocês se entristecerem. Era necessária a minha repreensão a vocês pela palavra e mostrar a vocês que vocês estavam caminhando para longe de Deus. Era necessário ser duro nas palavras, sem deixar de ser manso. Mas era necessário ser duro, era necessário o confronto para que vocês se entristecessem. E a minha alegria não é porque vocês se entristeceram, é porque essa tristeza levou ao arrependimento. Aí ele continua: pois vocês se entristeceram como Deus desejava e de forma alguma foram prejudicados por nossa causa.
As nossas falas, as nossas pregações, de maneira alguma os prejudica, por mais que tragam uma tristeza por um período curto. Por quê? Porque essa tristeza vem da parte de Deus para que haja arrependimento. A tristeza, segundo Deus, produz um arrependimento que leva à salvação e não remorso. Mas a tristeza, segundo o mundo, produz morte. Vejam o que essa tristeza, segundo Deus, produziu em vocês. Que dedicação, que desculpas, que indignação, que temor, que saudade, que preocupação, que desejo de ver a justiça feita. Ao ser confrontado, ao ter entendimento, convicção do próprio pecado, ao o Espírito Santo revelar a nós que estamos caminhando da maneira que não deveríamos caminhar, estamos no caminho errado, então nós nos entristecemos ao reconhecer o nosso pecado, ao reconhecer que estamos entristecendo a Deus, que fez a maior demonstração de amor possível, dando seu Filho para que nos salvasse. Então a gente se entristece, mas ao nos entristecer, é uma tristeza que nos faz agir. Não pode ser uma tristeza que paralisa. Esse dia eu falava sobre isso. Algumas coisas nos entristecem e nós podemos fazer duas coisas apenas. Ou nós pegamos essa tristeza e nos afundamos ainda mais com autoculpa, com posição de vítima, com seja o que for, tentando nos isentar de responsabilidade. Ou seja, a gente pode fazer isso. Ou a gente pode pegar essa tristeza por reconhecer que tem errado e agir de maneira a transformar, a mudar o caminho, a mudar o pensamento, a mudar a mente. A tristeza, segundo Deus, ela leva a essas coisas. Paulo, ao dizer à igreja em Corinto, dizendo assim, olha o que essa tristeza produziu vocês uma maior dedicação à obra. As coisas do Senhor, produziu desculpas, pedidos de perdão, indignação consigo mesmo sobre aquilo que vocês faziam, temor, saudade de Deus, saudade do tempo que caminhava com Ele, preocupação, desejo de ver a justiça. É necessário que tenhamos tristeza ao se arrepender. É necessário. Não é que eu quero que você se entristeça. É que se você se diz arrependido, mas não se entristeceu, não é arrependimento. Não há um reconhecimento, a convicção de fato daquilo que é. Há um ato religioso de dizer, de declarar, porque entendeu, mas não há um arrependimento em si. Tiago 4, 7 ao 10. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproxime-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem e chorem. Troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. É óbvio que ele não está falando para viver permanentemente assim, para vivermos como pessoas tristes, trocando a alegria. Não, a própria palavra diz, alegrai-vos em todas as coisas, alegrai-vos. Ele está falando aqui, a repreensão é sobre arrependimento também. Ao reconhecer, ao ter convicção que somos pecadores e queremos limpar as nossas mãos, e queremos parar de ter a mente dividida, e queremos realmente ser purificado, então tira esse riso. Porque nesse seu riso não há arrependimento. Então converta esse riso em tristeza. Converta essa alegria em choro, em tristeza, para este momento. Tenha realmente um arrependimento. Tenha uma transformação, uma mudança real. Se entristeça. E talvez a palavra não seja essa, o imperativo não seja esse, se entristeça. Se arrependa verdadeiramente, porque a tristeza fará parte disso. Fará parte disso. Então é necessário tristeza para arrependimento. Quinta coisa, o arrependimento gera conserto. Lucas 19, 8 e 9. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor, olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse, hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão. Arrependimento não gera conserto apenas com Deus. Arrependimento gera conserto com homens.
Porque muitas das vezes nós pecamos contra Deus sim, mas aquele nosso pecado também atingiu homens, pessoas. E o nosso arrependimento nos compele a consertar, a buscar conserto. Não só de palavras, mas também de ação, que é o que a gente vê com Zaqueu. Se eu estou aqui de alguma maneira, eu vou devolver 4 vezes mais. A convicção dele de erro, de pecado, era tão grande que a necessidade de conserto também era grande. Arrependimento gera conserto. Conserto. É a minha crítica, por exemplo, com tantos convertidos que aparecem por aí, principalmente famosos, principalmente políticos. Isso serve para eles na proporção deles e serve para nós na nossa proporção. Como que alguém, um político, que se diz convertido, que por se dizer convertido, então teve seu momento de arrependimento, como esta pessoa consegue continuar usufruindo dos frutos daquilo que ele se diz arrependido? Como pode dizer arrependido e dizer agora viver uma vida com Cristo e continuar usufruindo daquela sua fazenda que você comprou com dinheiro desviado de recurso público? De continuar usufruindo como se nada tivesse acontecido da lancha, dos carros, da casa. Que arrependimento é esse que não gerou conserto? Que arrependimento é esse que você se sente feliz ao usufruir dos frutos do seu pecado? Isso eu estou falando do político que tem uma proporção, fica mais fácil de entender, mas serve para nós também. Talvez tenha alguma coisa nas nossas vidas que seja fruto do pecado que a gente se diz arrependido, mas não tem conserto. A gente se diz arrependido por ter feito mal a muitas pessoas, mas nós não procuramos a eles. Que arrependimento é esse? Porque o arrependimento ele gera uma tristeza e ele nos comove a fazer alguma coisa, ele gera ação. Arrependimento gera conserto, não só com Deus. Não é esse papo religioso, não. Eu me consertei com Deus, não é necessário. É necessário. É testemunho seu. É testemunho seu ao se consertar com o outro, mostrar a ele que realmente você está diferente, porque Deus o fez diferente. Porque você se arrependeu verdadeiramente e isso te entristeceu de tal forma que seria impossível para você viver sem esse conserto. Sem essa paz no coração de consertar as coisas. 6º ponto. Se arrependa pelos motivos certos. A vergonha da exposição não é arrependimento. Pode até levar ao arrependimento, mas necessariamente não é arrependimento. Como assim a vergonha da exposição? Simples, você pratica algo, algum pecado, você faz algo escondido, você peca contra Deus, você peca contra a sua família, você peca contra os seus patrões na empresa. Enquanto você peca, enquanto você vive, não há arrependimento. Até porque você continua fazendo. Então você é pego. Então alguém te entrega. Ou por alguma razão todos descobrem. E aí você se envergonha. Aí você se entristece. Mas não necessariamente por estar arrependido. Mas você se entristece pela vergonha, pela exposição. Porque te pegaram. Porque você foi exposto. Porque a sua boa fama foi prejudicada. Isso pode gerar arrependimento? Claro que pode. Mas não deveria ser por essa razão. Tem que ser pelo motivo certo. Não é por ser pego. Não é por vergonha da exposição. Não é para ser feliz e leve. Apesar do arrependimento trazer isso. E não é simplesmente para viver em paz com todos. Apesar do arrependimento também trazer isso. Mas é uma consequência do motivo certo.
E o motivo certo é se arrepender por ter entristecido o nosso Deus. Esse é o motivo certo. Porque quando pecamos e realmente estamos em Deus, o Espírito Santo, ele vem e revela. Mas a função dele é revelar. A nossa vida com Deus é de se entristecer ao ter convicção que pecou e entristecer o nosso Deus e se arrepender e buscar uma nova direção, uma nova vida. Isso quer dizer que a partir dali não vai errar mais? Infelizmente não. Infelizmente há arrependimento e há reincidência. Não é um fato que deveria, mas há uma busca e de fato isso é você e Deus. O quanto você se entristece, o quanto você realmente está arrependido, o quanto você tem buscado não fazer e como é essa luta diária, isso aí é você e Deus. Mas o motivo para o arrependimento tem que ser o correto, tem que ser entendimento de que entristeceu a Deus. Salmo 51, o salmista Davi escreve, falando a Deus, diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões, lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença, e tens razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe. Davi escreveu esse salmo depois que ele foi desmascarado pelo profeta Natã, que ele adulterou com Batseba, que ele mandou matar o seu marido. E ao o profeta revelar o seu pecado, que era escondido, então ele escreve isso. Mas aí, apesar de que Davi foi exposto, ele demonstra que o arrependimento dele estava ligado ao quanto entristeceu o seu Deus. Contra ti, apenas contra ti eu pequei. Ele coloca ali, e ali é o momento dele de falar para Deus: eu sei que o que eu fiz te entristeceu, eu sei que o que eu fiz não te agrada, contra ti eu pequei. E eu sei que sua sentença, a condenação que eu estou recebendo é justa. Eu mereço essas coisas porque eu bem sei que eu estou errado. Mas ele demonstrou um arrependimento voltado ao entendimento para Deus. Pequei contra ti. Contra ti. O arrependimento dele estava nisso, não estava no fato dele ser rei e estar exposto. Porque se fosse assim, ele teria mandado matar o profeta Natã, assim como outros reis fizeram. Assim como Herodes fez com João Batista, que ficava anunciando a todos os cantos que ele estava em adultério. Ao ser exposto e não há arrependimento, a condenação está sobre quem expõe. A culpa é de quem expõe. A culpa é de quem revela. A culpa não é de quem peca. É um sinal de que não há arrependimento. O problema, então, foi ser pego. O problema não era o pecado. Nas igrejas hoje, por exemplo, os jovens, adolescentes aí, o pecado não é o sexo antes do casamento. Porque tem muitos aí que sabem o que acontece, mas engravida para ver. O pecado, então, é engravidar? Não é o sexo? Como é essa relação? Então, a relação é disposição. Não existe pecado oculto, esse não há necessidade de arrependimento, só quando ele é revelado, a vergonha vem, a tristeza vem pela vergonha e não pelo arrependimento. Não que não possa acontecer, estou falando via de regra. Essa tristeza tem que ser porque você reconhece que pecou contra Deus, contra Ele. Simplesmente assim, as outras coisas são consequência. Mas a tristeza maior é reconhecer que como eu pude pecar contra o meu Deus, um Deus que deu seu Filho para morrer por mim numa cruz, quando ele não tinha pecado algum e os pecados que o prenderam naquela cruz são meus. É isso que tem que me entristecer. É isso que tem que mover o meu arrependimento. Sétimo ponto, nunca é tarde para se arrepender. Apocalipse 2, 4 e 5. Contra você, porém, tenho isto. Você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei seu candelabro do seu lugar.
A carta escrita para a igreja em Éfeso faz um alerta que não é estanque, não é só daquele momento, é um alerta constante, não só para a igreja em Éfeso, para nós também. Se arrependa. Isso é constante. Nas teses da reforma, a primeira é justamente isso, que o arrependimento é constante. É constante. Por quê? Porque pecamos constantemente. O arrependimento não é um ato do momento da conversão. Porque a ligação do arrependimento com a salvação existe não só no momento da conversão. Não é só confessar os seus pecados, aceitar Jesus e a partir de ali não há necessidade de arrependimento. Não, o arrependimento é ligado ao pecado e continuamos a pecar. Não vivemos mais em pecado, mas continuamos acidentalmente a pecar. E ao fazer isso, o arrependimento deve existir. E ele pode ser feito a qualquer tempo, nunca é tarde para arrependimento, e ele deve ser constante. Lembre-se de onde caiu. Olha a convicção do pecado. Olha o entendimento. Eu sei onde eu errei. Eu sei onde eu entristeci o meu Deus. Eu sei. Lembre-se de onde você caiu. Se arrependa e volte a praticar as obras que praticava. Se arrependa, se entristeça por ter contrariado o seu Deus, mas mude o seu caminho, volte ao caminho correto, volte a praticar as obras que você praticava. Se arrependa. Ele é contínuo. Arrependimento é ato contínuo. Não existe um ato ou um sacrifício que possa nos garantir arrependimentos futuros. Não é ato religioso. Não é ato religioso. Não é o batismo. Me batizei, estão perdoados os meus pecados, nova criatura e não há mais arrependimento. Se não houvesse mais pecado, ok, mas há. Não existe esse sacrifício nem esse ato. Lá em Salmo 51, Davi ainda fala lá no final do Salmo: não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas em holocaustos, senão eu os traria. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezarás. E Davi estava no contexto de ato religioso. Os sacrifícios estavam em pleno funcionamento. Os holocaustos, no templo, tabernáculo. E ele já tinha essa consciência: pequei contra ti. E eu sei que o Senhor não se agrada do sacrifício. O sacrifício era um ato religioso para nos ensinar sobre arrependimento. E Deus vai falar com o povo, falou com o povo no Velho Testamento também sobre isso. Porque as pessoas já estavam a sacrificar os animais como simples ato religioso. Assim como fazem hoje o ir à igreja como simples ato religioso. E Davi fala assim: eu sei que isso não te agrada. Eu sei que não é o animal sacrificado, o sangue vertido ali. Isso é símbolo daquilo que viria em Cristo Jesus. Eu sei que o que te agrada é um espírito quebrantado. Um coração quebrantado e contrito. Um espírito quebrantado por entendimento, por convicção que é pecador, que contraria a vontade de Deus. Por isso que o profeta, não me recordo agora qual profeta, ele falou assim: rasgue os seus corações. Porque era hábito no Velho Testamento as pessoas, ao se arrependerem, rasgarem as suas vestes. Em um determinado momento, o profeta falou assim: rasgue os seus corações, não apenas suas vestes, se rasguem por dentro. Porque o sacrifício que agrada a Deus está dentro de nós e não fora. Não é o que fazemos para fora que agrada a Ele. O que agrada a Ele é o que nós fazemos aqui dentro. É a mudança aqui. É a transformação daqui. É isso que agrada a Ele. E esse arrependimento real e verdadeiro ele pode acontecer em qualquer tempo. E deve acontecer em todo tempo. Você não está velho demais para se arrepender. Para mudar, para ter a metanoia, para mudar o seu caminho. Não está. Isso pode acontecer a qualquer tempo. Mas depois que isso acontecer, saiba que ele tem que acontecer em todo tempo.
Porque se o Espírito Santo habita em você, ele vai te convencer do pecado, da justiça e do juízo. E quando ele te convencer, não endureça o vosso coração. Se arrependa. Se arrependa. Oitavo ponto, a maior alegria nos céus é o arrependimento. Lucas 15, 7 ao 10. Eu lhes digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Ou qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? E quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei a minha moeda perdida. Eu lhes digo que da mesma forma há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. A maior alegria nos céus não é, entenda, a maior alegria no céu não é quando a gente faz aquela pregação, aquela ministração. Isso não é a maior alegria nos céus. Não é quando nós ministramos aquele louvor lindo e maravilhoso, que a gente louve, a gente chora, a gente se entrega. Essa não é a maior alegria nos céus. Não é essa. Não é quando a gente faz caridade. Não é quando a gente tem algum ato de ajudar o próximo e a gente dá comida que tem fome, dá água que quem tem sede. Essa não é a maior alegria dos céus. A maior alegria dos céus não é quando você vai à igreja. Não é a maior alegria dos céus. A maior alegria nos céus é quando um pecador se arrepende. É isso. A festa no céu quando um pecador se arrepende. A maior alegria dos céus é quando uma alma é salva. Essa é a maior alegria dos céus. Sabe, hoje a gente vive um contexto que a gente está preocupado com as nossas celebrações religiosas. Sabe, hoje a gente está preocupado com a forma da celebração. Muito preocupado se o culto é online, se o culto é presencial. Aliás, quanta gente não consegue cultuar se não for ao templo, né? Que relação é essa de culto que você tem com Deus? Se não for ao templo, não tem culto. Se não for ao templo, não tem relação com Deus. Mas a preocupação hoje é a forma da celebração. A preocupação, e a gente vai ter nosso culto presencial no final do mês. E as preocupações são quais? As preocupações são quem vai ministrar louvor, qual vai ser a pregação, qual vai ser a ministração. A preocupação é com a qualidade do sermão, a preocupação é quem vai cuidar das crianças durante a pregação, a preocupação é se o som está legal, a preocupação se as luzes estão ok, a preocupação se o templo foi limpo para receber as pessoas. Essa é a preocupação. Por quê? Porque temos que fazer um culto com excelência a Deus, como se fosse isso que trouxesse alegria aos céus. Mas aí a gente se esquece das almas. É interessante como as pessoas são, sim, e eu estou generalizando mesmo, querem de todas as maneiras estabelecer uma forma que se sinta bem de culto, para simplesmente exercer sua religiosidade e viver dentro do seu mundo, achando que isso agrada a Deus. E Deus está esperando, cadê o seu amor pelas almas? Cadê a sua pregação que leva ao arrependimento? Onde está? Cadê a sua busca para alcançar mais? Não só através da sua fala, mas através do seu testemunho de arrependimento. O que alegra a Deus, como diz Davi, é um coração arrependido, quebrantado, um espírito quebrantado e contrito. Isso que agrada a Deus. Isso aí você faz onde você estiver. Você precisa que o Espírito Santo habite em você para te convencer do pecado, da justiça e do juízo. E você se prostra onde você estiver e se entristece por reconhecer o seu pecado e se arrepende por ter magoado, por ter entristecido o seu Deus. E quando você se arrepende dos seus pecados, aí você alegra os céus. Não é aquela sua voz afinada.
não é o seu choro, o seu erguer as mãos, não é o seu ajuntamento, não é. Mas é um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Isso aí alegra a Deus. É isso que você deve fazer. Por último, arrependimento sem cruz gera desespero. Não se esqueça que o perdão está na misericórdia de Deus. É lá que está o perdão. O perdão não está na nossa capacidade de identificar os nossos pecados e se arrepender. Sabe, não é isso que perdoa. Aliás, nada está em nós. Nós temos uma mania de trazer para nós. Então eu me arrependi. Mas o perdão não está aí. O perdão está na misericórdia de Deus, porque Deus poderia não perdoar. Ele poderia não perdoar. Você pecou, você errou, você pecou contra mim. Então o perdão está na sua misericórdia, não na nossa habilidade de saber fazer uma autoanálise. Aliás, cuidado para não ficar preso na sua autoanálise e morrer desesperado, sem a convicção que Jesus é fiel e justo para te perdoar e te purificar. Cuidado para não se prender simplesmente ao analisar o quanto você é pecador. Porque quando a gente faz isso e entende, a gente entende a frase de Paulo, miserável homem que sou, mas cuidado para não ficar preso aí. Por isso que o arrependimento precisa de Deus, senão ele vira apenas um desespero. Porque quando a gente se arrepende genuinamente, se entristece por conta disso, e a gente tem Deus, a gente entende, tem entendimento da sua palavra, a gente sabe que Ele é justo e fiel para perdoar e purificar. A gente acabou de ler agora em 1 João 1, 8 ou 9. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Cuidado para não ficar apenas na autocondenação. Arrependimento e acusação andam próximos. Cuidado para não ser o acusador te reprimindo. Lembra aquela situação? Ou você pega essa tristeza e se afunda ainda mais, ou você pega essa tristeza e age para ser liberto para o arrependimento. Então cuidado para essa tristeza não te afundar ainda mais e ficar apenas na acusação. Lembre-se que ao você se entristecer, você tem um Deus que te perdoa. Um Deus que morreu por você numa cruz. Que ao você se arrepender, ao você se entristecer, é momentaneamente, porque Ele vai te dar a alegria da salvação, como o salmista falou. Devolva a mim a alegria da salvação. Ele não estava dizendo que não estava salvo, ele estava dizendo que já não sentia essa alegria porque ele reconhecia quem ele era. Então devolva a mim, me perdoa. Perdoa os meus pecados para que eu volte a sentir essa alegria, a alegria da salvação. Deus não sente prazer na condenação de ninguém. Não sente prazer. Na Ezequiel, capítulo 18, diz assim: portanto, ó nação de Israel, eu julgarei a cada um de acordo com seus caminhos. Palavra do soberano Senhor, arrependam-se, desviem-se de todos os seus males, para que o pecado não cause a queda de vocês. Livrem-se de todos os males que vocês cometeram e busquem um coração novo, um espírito novo. Porque deveriam morrer, ó nação de Israel? Pois não me agrada a morte de ninguém. A palavra do soberano Senhor, arrependam-se e vivam. Está dizendo, não me agrada a morte de ninguém. Não me agrada a condenação de ninguém. Por isso eu providenciei o perdão na cruz do Calvário, enviando meu Filho. Eu providenciei. Então arrependa-se e viva. Arrependa-se dos seus pecados e compreenda o sacrifício de Jesus, entregue sua vida a Ele e passe a viver. Porque Ele não sente prazer em condenar a morte de ninguém, pelo contrário. Ele providenciou tudo. João 3, 17, 18, pois Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Jesus não veio ao mundo para condenar ninguém, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Ah, quer dizer então que todos estão salvos? Não. Quer dizer que todos já estão condenados. Ele não veio condenar porque já estávamos condenados. Ele não veio para exercer a condenação, ele veio para exercer amor, trazendo salvação para todo que nele crê. E ele continua no versículo 18, quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Ele não tem prazer em condenar. Nós simplesmente já estamos condenados.
Ele tem prazer em salvar. E por isso ele providenciou o plano de salvação em Cristo Jesus para nós. E esse plano de salvação envolve arrependimento. Arrependimento. O sacrifício necessário para o perdão dos nossos pecados já foi feito. Jesus já fez isso na cruz, levando toda a simbologia do Antigo Testamento, o cordeiro sem mácula, verter seu sangue. Ele foi sacrificado, seu sangue foi derramado, o sacrifício já foi feito. Ele se entregou para morrer no nosso lugar, ele levou sobre si os nossos pecados, o que já cometemos e o que vamos cometer. Ele levou sobre ele, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, aquele que não pecou. E a gente vê, a palavra de Deus está sendo pregada, o Espírito Santo está agindo na nossa vida, está convencendo do pecado, da justiça, do juízo. Nunca se pregou tanto. Talvez tenha que se pregar de maneira mais específica, talvez tenha que se cuidar mais com as heresias por aí, mas nunca se pregou tanto. A palavra está sendo pregada, o Espírito Santo está convencendo. Então arrependa-se. Não tem mais o que fazer. Arrependa-se, abandone os seus maus caminhos, negue-se a si mesmo e entregue sua vida a Cristo. O arrependimento gera todas essas coisas. Se não é essa completude, não há salvação. Sabe, fui impactado pelo Evangelho, pela palavra. Tive entendimento do meu pecado. O Espírito Santo me convenceu que sou pecador, me convenceu do pecado, da justiça, do juízo. Tive convicção disso. E então compreendi a graça de Deus, que mesmo sendo eu pecador, fez tudo por mim ao entregar seu filho numa cruz. E isso me entristeceu de uma maneira profunda. Me entristeceu por reconhecer que eu não sou merecedor disso, que eu sou merecedor da ira de Deus. Que o salário do pecado é sim a morte, eu mereço a condenação. Porque eu contrariei, eu entristeci o coração de um Deus que me ama antes de qualquer coisa. Mas eu entendi que o ato dele de amor foi se sacrificar para que eu fosse salvo. Essa foi a graça. Isso me entristece. E ao mesmo tempo me traz alegria, me entristece porque ele fez tudo o que deveria fazer. E mesmo assim, eu peco. E essa tristeza gera arrependimento, e esse arrependimento gera salvação. Porque ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a justiça. Arrependa-se. Amém? Senhor, meu Deus, muito obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por mais uma vez falar conosco, Senhor, por mais uma vez expor a Tua palavra, Senhor. Que a nossa vida, Senhor, seja cheia de salvação. Que a nossa vida seja cheia do Espírito Santo. Que a nossa vida seja cheia de entendimento, de convicção. Que a gente possa compreender e ter convicção de quem somos. Somos pecadores. Somos impuros. Mas que isso não nos traga, Senhor, não nos faça morrer, mas que isso traga vida. Ao compreender que mesmo entristecidos, Senhor, por reconhecermos, ó Pai, que desagradamos a Ti, mesmo assim entendemos que o Senhor é justo e fiel para nos perdoar. E por isso mandou o seu Filho amado para morrer numa cruz, para que a gente tivesse esse perdão e tivesse a vida eterna, Senhor. Muito obrigado, Senhor, que não falte arrependimento, que não falte confissão de pecados, que não falte uma vida ao Teu lado, buscando a Tua presença, buscando a Tua purificação. Muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. No nome de Jesus. Amém.